Um dia, finalmente, consegui pedir demissão da loja de brinquedos onde eu estava trabalhando e pude começar a trabalhar com o que eu realmente gostava. Estou há 15 anos aqui na plataforma. Nos últimos 4 ou 5 anos realmente me dei muito bem. Consegui manter não só este canal, mas também pude abrir outros canais novos, como LDAQ, como o dos Mileiros. Ganhei 5 placas. Por enquanto, no YouTube, consegui montar uma produtora com vários amigos meus, que estão cada um trabalhando em alguns desses canais. Também me dei bem no âmbito pessoal. Consegui me casar, comprei este apartamento onde estou morando, comprei uma casa para a minha mãe. Realmente, no final, tudo saiu como eu tinha planejado? Sim, deu tudo certo. Mas a lâmpada está estranha. Quando e onde nasceu esse bordão que hoje todo mundo repete, porque tem gente que não para de dizer que vivemos em uma simulação? O que é um glitch na Matrix? O que significa não clipear? O que é a prática de shifting? Podemos nos mover entre universos? É possível saltar entre realidades? Responder a essas e outras perguntas vai nos conduzir a um túnel de incerteza que vai desembocar no curioso caso da lâmpada. Ela parece estranha? E outros erros da Matrix. Se vocês se interessam por esse tipo de vídeo, escrevam erro na Matrix nos comentários. E vamos preparar outro relatório desse estilo para que vocês possam assistir. E vocês também podem nos mandar informações, sugerir temas parecidos com este, podem compartilhar vídeos ou qualquer coisa que nos ajude a montar outras partes. Sem mais nada a dizer, vamos começar. A frase que queremos comentar ficou popular em 2023 e agora vive um revival. Graças ao TikTok, o fato é que ela nasceu há mais de 10 anos e em outra plataforma. Tudo começou, mais precisamente, no Reddit no ano de 2012. Em um tópico onde foi proposta uma pergunta muito particular e concisa, ela dizia algo assim: nunca aconteceu de conhecer alguém em um sonho, se apaixonar por essa pessoa e depois acordar e sofrer por nunca mais poder vê-la novamente? A proposta gerou uma quantidade de respostas. Muitos se sentiram inspirados a contar suas próprias experiências e surgiram debates acalorados. Nesse contexto, um usuário chamado Tentotazon fez uma postagem que logo chamaria toda a atenção. É que aqueles que se deparavam com aquela postagem ficavam imediatamente fascinados e também um pouco paranoicos. No entanto, não é minha intenção me deter no que os outros sentiram. Proponho que sejam vocês que sintam em primeira mão o impacto daquele relato que logo se tornaria viral. Preparados? Tudo bem? Recomendo que apaguem as luzes da casa e deixem acesa apenas uma lâmpada. A postagem dizia: e eu decidi me concentrar em ser feliz. Conheci uma garota maravilhosa, ela fazia meu coração bater mais forte e me deixava corado. Eu a cortejei por meses e me livrei de alguns namorados idiotas antes de finalmente conquistá-la. Após 2 anos, nos casamos e logo ela me deu uma filha. Eu tinha um bom emprego e minha esposa não trabalhava fora. 2 anos depois, nasceu nosso segundo filho. Eu ia aos quartos deles toda manhã antes do trabalho e os concentrava. Eu achava minha vida perfeita, nada podia arruiná-la, ou assim eu pensava. Sentado no sofá, percebi que o abajur parecia estranho, como se sua perspectiva estivesse invertida. Continuava 3D, mas estava errada. Fiquei hipnotizado. Não conseguia parar de olhar para ela. Passei a noite toda acordado analisando aquele fenômeno de todos os ângulos. Na manhã seguinte, não fui trabalhar. Tinha algo errado com aquela lâmpada, parei de comer, só levantava do sofá para ir ao banheiro. Passei 3 dias olhando para a maldita lâmpada. Antes que minha esposa ficasse muito preocupada, ela fez com que alguém viesse conversar comigo. Nesse ponto, minha consciência desmoronava e minha esposa enlouquecia. Depois de ver que não adiantava, ela levou as crianças para a casa da mãe dela. Isso foi pouco antes de eu ter minha epifania. Descobri que simplesmente a lâmpada não era real, a casa não era real, minha esposa, meus filhos, nada disso era real. Pensei, os últimos 10 anos da minha vida não são reais.
A lâmpada cresceu, ficando mais larga e profunda, mas ainda com dimensões invertidas. Ela ocupava toda a minha perspectiva e tudo o que eu podia ver era vermelho. Eu ouvia vozes, gritos, todo tipo de ruídos estranhos e comecei a sentir dor, muita dor. Minhas primeiras palavras foram: "Estou sem dentes." Depois abri os olhos. Deitado de costas na calçada, eu estava cercado por desconhecidos. Um policial me levantou, arrastou na calçada e levou ao hospital. No caminho percebi que tinha voltado ao ponto em que o jogador de futebol americano tinha me atingido. Fizeram tomografias e exames assim. Passei cerca de 3 anos com uma depressão horrível, sofrendo com a perda da minha esposa e filhos e lidando com o conhecimento de que eles nunca existiram. Eu tinha medo de enlouquecer, então chorava até adormecer esperando vê-la nos meus sonhos. Nunca consegui. No entanto, às vezes eu vejo meu filho. Geralmente é só um vislumbre pela minha visão periférica, mas eu sei que é ele e que ele está ali. Ele tem 5 anos para sempre e eu nunca consigo ouvir o que ele diz. Interessante, não é? Tem Tota Son, que postou essa história, sempre afirmou que ela era real, que se tratava de uma experiência muito pessoal e que não era apenas um simples conto literário. Ele até fez postagens compartilhando o apoio que havia recebido da comunidade. Ele também contou que muitos outros riram dele, dizendo que o que ele falava era simplesmente impossível. Diante de tudo isso, Tem Tota Son apenas se limitou a repetir que ninguém podia dar nada como certo. Saber que na vida até as coisas mais estranhas podem acontecer. Por fim, o jovem disse que muitos pediram para criar um roteiro, quadrinho ou livro com a história. Ele disse a todos que não queria registrar o que contou e que podiam considerá-lo de código aberto. Basicamente, ele deu sinal verde para que a história da lâmpada fosse adaptada para quantos formatos eles quisessem. Era evidente que o autor não buscava lucrar com o relato, ao menos financeiramente. Depois disso, sua presença foi se diluindo. No entanto, naquele momento, ele já havia plantado a semente de seu legado. A história da lâmpada, como passou a ser conhecida, se tornou uma verdadeira sensação e uma metáfora para medos tão perturbadores quanto profundos. Medos como o de descobrir que tudo ao nosso redor é uma mentira que talvez não consigamos suportar, perder. Como muitos analistas diriam depois, a história é duplamente perversa. Por um lado, nos diz que a realidade é frágil, mas também nos lembra que nós também somos. As implicações filosóficas de todas essas ideias justificaram a escrita de extensas análises sobre o assunto. As perguntas que mais dominavam tudo eram dignas de um filme de ficção científica. Você estaria disposto a acordar e conhecer a verdade se acordar significasse abandonar tudo o que você tem neste mundo de mentiras ao qual somos tão viciados? Para dizer de outra forma, pílula vermelha ou azul? Outros, porém, escolheram interpretar a história literalmente. E não só presumiram que vivemos em uma simulação, mas também que ela costuma apresentar falhas. Segundo dizem, isso ocorre mais vezes do que pensamos. Por isso, depois de conhecerem a história do abajur, um grupo de pessoas começou a reunir experiências perturbadoras de outras pessoas que haviam passado por algo semelhante. Qual era o objetivo deles? Demonstrar que os glitches da Matrix são algo real. Às vezes, eles nos deixam ver o mundo real escondido atrás dos zeros e uns. Após o relato da lâmpada, houve outros, igualmente impactantes, que marcaram os leitores que naquela época vagavam pela plataforma. Foram relatos que, embora não chegassem a ter a fama do original, começaram a ser copiados e compartilhados em sites de histórias de terror. Prontos para uma segunda rodada? Essa história deixou várias pessoas arrepiadas e é conhecida como a história do homem da camisa xadrez. Meu pai acordava por volta das 3 todos os dias para trabalhar. Desde jovem, eu acordava sozinho e descia as escadas para vê-lo antes que ele fosse embora. Uma manhã, quando eu tinha 4 anos, cheguei ao final das escadas e notei que a porta da frente estava entreaberta. Eu a abri e vi meu pai com sua camisa de trabalho favorita, uma camisa xadrez, caminhando pela entrada em direção à sua caminhonete. Abri a porta e gritei para ele voltar e me dar um abraço de despedida. Ele se virou lentamente e começou a caminhar de volta para casa. Ele me olhava de um jeito tão estranho que comecei a ficar assustado e comecei a chorar, perguntando o que estava acontecendo. Bem quando ele quase tinha me alcançado, um par de braços me envolveu por trás. Virei a cabeça para ver meu pai, compreensivelmente assustado, olhando para o seu sócia.
ou sócia. Ele deu uma olhada no meu pai e saiu correndo pela entrada, enquanto ele me puxava para dentro de casa e trancava a porta. Manhã mais estranha da minha vida. Nunca entendi. Eu não confiaria na lembrança que tenho de mim mesmo aos 4 anos se meu pai não tivesse presenciado também. Ele quase não fala mais disso? Assustou vocês? Fiquem tranquilos, pois está só começando. Algumas pessoas sugeriram que o protagonista dessa história era um metamorfo ou uma criatura semelhante de outras lendas folclóricas. No entanto, esse relato mostrava, segundo muitos, que a realidade está invadida por realidades que agiriam como um tipo de vírus. Seriam anomalias que de vez em quando se manifestam para se alimentar, criando desaparecimentos que jamais são resolvidos ou cometendo assassinatos para os quais nunca se encontra um culpado. Houve também grande interesse por histórias mais diretamente ligadas à história da lâmpada, e onde o que estava em jogo era o mistério de lembrar vidas que por algum motivo já não nos pertencem. O próximo relato é conhecido como o Relato do Velho e se encaixa nessa subcategoria. Mais ou menos assim. Estávamos brincando de desmaio com meus amigos. O jogo consistia em fazer alguns exercícios de respiração agitada e depois adotar uma posição relaxada. Supostamente, se você fizesse direito, podia perder a consciência. Eu consegui. De repente, eu era uma pessoa completamente diferente. Eu era muito mais velho do que naquela época. Tinha uns 70 anos e pensava em outro idioma. Acho que era espanhol, português ou italiano. Antes de acordar, só me lembro de andar por uma trilha de terra olhando algo parecido com milho. Olhando para a casa, não muito longe, e pensando na minha esposa, meus filhos e meus netos. Eu sentia a mesma plenitude ao pensar nisso. Pensava em aniversários, em quando os tinha visto pela última vez, em quando os veria de novo. Tudo era simplesmente rico em detalhes, como costuma ser a vida. Quando acordei, estava deitado no chão do porão, cercado pelos meus amigos que riam ao meu redor. Mas eu estava horrorizado porque ainda era o velho. De como tinham me teletransportado para aquele lugar estranho e quem eram aquelas pessoas que pairavam sobre mim e me apontavam. A sensação demorou cerca de 30 segundos para desaparecer e o mundo voltou a fazer sentido. No entanto, ainda consigo me lembrar de pequenas coisas bobas sobre mim. A história desse meu antigo eu ficou comigo desde então. O que histórias supostamente reais queriam nos dizer? Será que vivemos várias vidas ao mesmo tempo? Vidas passadas existem e podemos acessá-las acidentalmente. Será que às vezes nossas memórias não são completamente reescritas e conseguimos dar uma olhada em quem fomos? E, por outro lado, onde essa consciência é armazenada? Naquilo que chamam de alma ou somos apenas um simples algoritmo? De qualquer forma, se vocês gostam dessas histórias, vou deixar um bônus para vocês, no final. Vídeo com outro relato vindo do Reddit. Agora é hora de continuar avançando. Apesar de muitos considerarem essas histórias fruto de imaginação, outros sugeriram que viajar entre planos e tempos não seria estranho. Na verdade, em certo momento, virou tendência uma atividade chamada shifting. E o que é shiftear? Bom, basicamente é criar um avatar mental com o qual podemos espiar mundos paralelos. Shifting, ou mudança de realidades, é uma prática que se popularizou principalmente na internet e que consiste, segundo quem a experimenta, em mover a consciência de uma pessoa desta realidade para outra diferente. Não se trata apenas de sonhos ou imaginação guiada. Para quem acredita no shifting, essa mudança é real, tão vívida quanto estar acordado. A melhor parte é que ocorre espontaneamente. A ideia central é que existem infinitas realidades, como se o multiverso não fosse apenas uma teoria física, mas uma porta aberta ao alcance da mente. Assim, uma pessoa poderia, por exemplo, se deslocar para uma realidade onde vive em um castelo e luta contra orques, ou até mesmo para uma onde tomou decisões diferentes em sua vida. O processo geralmente inclui técnicas específicas como meditações, visualizações, repetir afirmações ou escrever um roteiro da realidade desejada. Tudo isso é feito com a intenção de provocar um estado mental em que a consciência salta desta realidade para outra. Os céticos argumentam que o shifting é uma forma de sonho lúcido ou de autossugestão intensa, enquanto para outros é uma experiência profundamente espiritual ou interdimensional. Não há consenso científico que o respalde, mas isso não impediu que milhares de pessoas compartilhassem seus testemunhos em vídeos e nas redes sociais.
Será que o shifting é uma forma corrosiva de não lidar com nossas responsabilidades ou é apenas um hobby? Tem algo de errado por trás disso? Diferente de acreditar que vivemos em uma simulação, quem pratica o shifting cria sua própria ilusão, uma que pode ter tanta importância em suas vidas quanto a que vivem quando não estão fazendo shifting. O fenômeno ganhou contornos um pouco sombrios quando as pessoas começaram a dizer que podiam se encontrar nos lugares que visitavam quando faziam shifting. Será que isso era possível? É possível criar e programar um sonho coletivo? Fóruns onde pessoas convidavam outras para aventuras em mundos desconhecidos se tornaram mais comuns. Isso despertou o medo em uma parte da população que via nessas atividades um claro sinal de desapego por parte dos mais jovens. Os diários de viagem também se tornaram comuns. Crianças contavam as aventuras vividas com seus personagens favoritos. Chegavam a se gabar de anos vividos naquelas realidades, apenas fechando os olhos por algumas horas. Tudo isso virou material para fanfics, cada vez mais ambiciosas, que foram reunidas e das quais muitos são leitores assíduos. E isso não é tudo. Com o tempo, surgiu uma teoria cada vez mais aceita. Segundo os fundamentalistas do shifting, vários autores de ficção não criam histórias, mas as descobrem ao viajar com a consciência para esses mundos. Por um tempo, um grupo chegou a dizer que era a própria J.K. Rowling não tinha criado Harry Potter, mas sim o havia conhecido, ao chegar a Hogwarts em um shifting acidental. Assim, pessoas como Rowling, Tolkien ou Stan Lee são testemunhas de mundos incríveis, acessíveis a quem domina a meditação. O resumo é esse. Sim, não haveria uma realidade, mas sim meta-realidades. E muito do que consideramos como fantasia é apenas um reflexo que as pessoas têm desses mundos que nos orbitam e que às vezes colidem com o nosso. O que vocês acham neste ponto do caminho? Vocês já shiftaram alguma vez? Por outro lado, há quem acredite que sair da realidade é possível, mas não shiftando, e sim com um método conhecido como no clipping. Um método que poderia te fazer conhecer o que é chamado de backrooms ou as trastiendas. Antes de prosseguir, informo que há um relatório detalhado sobre os backrooms neste canal. Convido vocês a assistirem após este vídeo. Aqui só nos interessa falar sobre o misterioso no clip. No clip é um termo comumente usado em videogames. No Doom 2, por exemplo, era possível usar o truque de nuclipar. Mas o que isso significa? Para entender, é preciso saber que na programação de videogames, os objetos têm movimento absoluto, a menos que o espaço seja limitado para eles, indicando, por exemplo, a presença de uma parede. No jogo Doom, o truque de no-clipping permitia que nosso jogador atravessasse as paredes e, assim, passasse pelos níveis, como se fosse invisível ou estivesse em outro plano. Como curiosidade, se no jogo Doom você usasse o truque de no-clipping contra o chefe final, era possível atravessar um corredor onde estava a cabeça sem corpo do diretor do jogo, John Romero. Atirar na cabeça era a maneira de vencer. Isso significa que, usando o no-clipping, você pode acessar o interior da simulação e encontrar quem a controla. A pergunta é possível fazer no-clipping no mundo real? Muitos dizem que sim. Não existe um método garantido para conseguir isso. No entanto, há algumas dicas para aumentar as chances de conseguir. Um dos métodos é encontrar um lugar onde haja uma fissura na realidade. No filme Matrix, os erros da realidade eram notados por déjà vu. Aqueles que procuram falhas que possam levá-los aos bastidores precisam, antes de tudo, seguir seu instinto. As falhas costumam habitar nesse tipo de lugar que geralmente nos transmite medo, sensação de perigo ou de estranheza. Esses lugares típicos nos deixam arrepiados. Após encontrar um desses locais, devemos buscar paredes mais escuras que o normal ou que não projetam sombra. A falha também pode se manifestar na forma de portas que não existiam antes e parecem estar fora do lugar, ou objetos danificados e geralmente antigos. Interagir com essa parede, porta ou objeto pode nos levar de um segundo para o outro, para o lado B de tudo o que conhecemos. Um lado B repleto de corredores intermináveis e criaturas terríveis. Thomas Campbell, ex-cientista de física aplicada da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, sugeriu em 2017 que a realidade surge diante do observador à medida que ele avança.
Assim como acontece com os gráficos de alguns videogames, portanto, tecnicamente não haveria uma realidade, mas sim muitas simulações coexistindo graças a uma programação centralizada. Mas além da forma que escolhemos para testar nossa concepção do que é real ou não, há um terceiro grupo que acredita que a história da lâmpada, na verdade, é um alerta sobre algo muito mais terrível. A forma como nosso cérebro pode nos enganar, gerando lembranças que não existem. Mistérios da memória. É sabido que as grandes potências do mundo já fizeram experimentos com a mente humana. Evidências mostram que em guerras e tensões entre blocos, países mais ricos destinaram grandes somas de dinheiro para encontrar maneiras de manipular cérebros, seja para implantar mensagens subliminares ou apagar informações controversas e delicadas. Pouco se sabe sobre o papel essencial de uma mulher no estudo das memórias, e o motivo pelo qual eles não deveriam ser considerados confiáveis. Elizabeth Loftus, nascida Fishman, em Los Angeles, em 16 de outubro de 1944, perdeu a mãe afogada aos 14 anos, um fato que ela mal lembraria. Até que, algum tempo depois, um familiar afirmou que foi Elizabeth quem encontrou o corpo da mãe. Essa revelação fez com que a jovem começasse a se lembrar de detalhes relacionados ao acidente. Para a surpresa dela, Elizabeth depois confirmou que quem encontrou sua mãe falecida foi sua tia, não ela. Essa experiência levou Loftus a se interessar pela forma como as pessoas criam falsas memórias, baseadas em sugestões ou afirmações de outras pessoas. Para provar seu ponto, Elizabeth realizou vários experimentos, como pedir para as pessoas lembrarem da vez em que, quando crianças, se perderam em um shopping center. Foi fácil para ele reconhecer um padrão? Se ela fosse insistente e implantasse a ideia de que um trauma poderia estar escondido na cabeça do seu interlocutor, a lembrança surgia. A questão era que Elizabeth não tinha se baseado em uma experiência real. Portanto, era provável que a pessoa em questão, na verdade, nunca tivesse se perdido em lugar nenhum. As descobertas dela tiveram um grande impacto no sistema jurídico, especialmente na avaliação de testemunhos oculares. Loftus tem sido uma voz crítica em relação à confiabilidade desses testemunhos, apontando que, embora uma pessoa esteja absolutamente convencida do que lembra, isso não garante que o que relata realmente tenha acontecido. Seus estudos também foram amplamente usados para desmontar casos de falsos abusos implantados em sessões de hipnose ou em terapias semelhantes. Nosso cérebro é tão maleável assim? Basta que alguém diga a palavra certa, o momento exato para hackear nosso interior. Como podemos garantir que tudo o que queremos conhecer não vai desaparecer diante de nós de um segundo para o outro? Somos uma aventura gráfica com problemas de programação? Somos parte de uma trama muito maior, onde o que chamamos de real é só um elo de uma corrente infinita e maior? Nossa mente é uma armadilha ou é nossa melhor aliada? Ela tem potencial para lembrar vidas passadas, futuras, paralelas e o que quisermos. Enquanto refletimos juntos, buscamos respostas para essas perguntas. Proponho um exercício para vocês, já que sei que estão assistindo a este vídeo. Vocês estão olhando para a tela, seja do celular, monitor ou televisão, e tudo parece bastante real. Minha voz soa real, minha presença aparece como se eu fosse uma pessoa de verdade. E vocês sabem quem são, sabem por que estão sentados neste momento, sabem por que estão olhando para a tela e sabem por que clicaram neste vídeo e tudo mais. Vocês sabem como é a vida de vocês, seus familiares, seus amigos, todo o seu entorno, mas a lâmpada não parece estranha? E esse foi o vídeo de hoje. Como prometido, agora vou contar outra das minhas histórias favoritas do Reddit. Se vocês têm medo de ter pesadelos, é melhor pularem esse final alternativo. A história é do usuário Fuck Me Daily e diz assim: há alguns anos comprei 2 bicicletas de montanha em um site de leilões do governo. Eram usadas como bicicletas de polícia nos parques locais e eram idênticas, uma GT azul e uma cinza. Revendi uma e fiquei com a outra. A que fiquei ficou comigo por 2 ou 3 anos. Às vezes eu aguardava em um lugar específico do meu apartamento. Minha noiva se mudou para morar comigo faz quase 3 anos, quando eu ainda a usava. No fim de semana, minha noiva revisou documentos do celular para atualizar o currículo. Em certo momento, ela perguntou sobre minha antiga bicicleta.
Ela me mostra uma foto do interior do apartamento onde eu guardava a bicicleta. Na foto, dava para ver uma bicicleta de montanha vermelha, no mesmo lugar onde eu costumava guardar a minha, que era azul. Ao ver minha surpresa, ela perguntou: "Quando você teve uma bicicleta vermelha?" Nunca tive uma bicicleta vermelha, nunca andei de bicicleta com alguém que tivesse uma, e muito menos deixei que alguém trouxesse sua bicicleta para dentro da minha casa. Ela estava na mesma posição em que normalmente estaria a minha bicicleta, tinha os mesmos detalhes, até os mesmos amassados e arranhões, mas não era a minha. Será que o meu eu de outra realidade também gosta de andar de bicicleta, mas preferimos cores diferentes? Eu sei que é uma situação muito boba e sem importância nenhuma para a minha vida, mas me fez sentir que estou ficando louco. Ou será que houve uma falha na Matrix? Se esse tipo de história foi interessante para vocês, convido vocês a comentarem "erro na Matrix" aqui embaixo e a deixarem seu like neste vídeo. Se este vídeo ultrapassar 10.000 curtidas e tiver mais de 1.000 comentários com isso, vamos fazer uma segunda parte, lendo mais dessas histórias do Reddit ou de fóruns que circulam por aí. Sem mais, me despeço. Meu nome é Magnus Mephisto, deixo aqui alguns vídeos para vocês continuarem maratonando. Adeus.